Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui, não é? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa deve ser realmente a satisfação, a alegria do crente, de modo geral. O crente, ele tem prazer em servir a Deus, ele tem prazer também quando pode ir à casa de Deus. E aqui nós estamos na casa de Deus, por isso esse é um momento muito bom para nós. Eu quero só dar uma palavrinha aos irmãos sobre o trabalho de quarta-feira. Nós estamos já no terceiro livro da Bíblia, fazendo estudos, como os irmãos pediram, sugeriram, alguns irmãos. Então, agora estamos trabalhando o livro de Tiago. É um livro muito bom. Nós não estamos fazendo exegese. O que é isso? São estudos que se faz aprofundados, com vários textos paralelos, examinando os originais, inclusive. Não é nesse nível que estamos fazendo, mas nós estamos fazendo um estudo, um apanhado geral, assim, trazendo uma visão geral do livro todo e depois de cada capítulo. Em cada capítulo a gente tece alguns comentários. E eu acho que o pessoal está gostando, porque quarta-feira vem aumentando o número de pessoas, porque o culto na quarta-feira estava muito pouco frequentado. Tinha dia aqui que era 5 pessoas, era 6 pessoas, eu acho que até menos. E agora foi subindo um pouquinho. Quarta-feira agora eu acho que tinha umas 18 pessoas, mais ou menos. Eu acho que tinha umas 18 pessoas. Tinha um grupo bom. Se você quiser participar desses estudos, venha. Se você não vier, podendo vir e não vem, isso a gente chama de negligência. E aí quem pede é você. É você. Na verdade, o que eu estou fazendo é um esforço a mais para ajudar a igreja naquilo que ela demonstrou interesse, os irmãos demonstraram interesse. Tudo que eu vou fazer, eu invisto tempo de meditação, tempo de avaliação. Eu faço reflexões no texto e não faço pesquisas profundas, mas eu dou uma olhada também em alguns comentários, vejo o que eles dizem também. Então, eu faço um trabalho com seriedade. Tudo que eu fazer, eu faço assim. Minha esposa às vezes até me chama a atenção, porque ela me vê envolvido assim, ela diz: tu não precisa mais disso. Mas é porque eu não sei fazer de forma diferente. Então, eu estou sempre pensando em dar o melhor, nem que seja de uma maneira bem simples, mas eu me preocupo em dar o melhor daquilo que eu posso dar. Então, quarta-feira nós estamos lendo o livro de Tiago. Quarta-feira agora vamos fazer sobre as línguas, a língua, né? A língua. É um capítulo muito interessante. Domingo eu falei sobre a luz do mundo, não foi? Vocês lembram? A luz do mundo é um dos textos que está nas bem-aventuranças de Jesus. Ele falou depois que ele falou sobre o sal da terra, ele falou sobre a luz do mundo. Eu até pensei de pensar hoje também no sal da terra. Mas deixei, depois a gente faz a nossa meditação lá. Hoje eu quero ler em João 10:10. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem disse isso? Jesus. Então, o ladrão,
quando ele vem para cima de alguém, tá, aí Jesus já descreve o que é que ele quer fazer. Um desses danos ele comete, e às vezes comete todos. O contrário disso acontece com Jesus. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu quero falar sobre vitalidade espiritual na igreja. Diga comigo: vitalidade espiritual na igreja. É sempre bom, irmãos, a gente falar sobre vida, ao invés de morte. A vida, ela nos atrai, a vida é atraente e atrativa. Tanto é que quando uma criança nasce, a gente faz festa, os pais fazem festa. Quando a mulher engravida, a família fica encantada, elogiando, feliz, esperando o neném. Então, a vida é algo atraente. A morte, ela nos assusta. A gente não quer morrer. A vitalidade espiritual na igreja se manifesta através da alegria que ela tem. A igreja somos nós. Então, a alegria que essa comunidade tem da salvação. Ela se manifesta também com a satisfação, demonstrando satisfação de servir a Deus, de viver para Deus. Ela se manifesta com o entusiasmo com os desafios da causa. Ela se manifesta também com a comunhão com Deus e com os irmãos. Vitalidade é vigor, é vida abundante. No Salmo 1, este salmo que nós tanto conhecemos, nós lemos que o justo não crê como o ímpio crê. Nós lemos que o justo não crê como o ímpio crê. Não se comporta como o ímpio se comporta. E nem faz parte do mundo dos ímpios. Ele pertence a uma outra sociedade, que não a dos ímpios. Por isso, ele, o justo é o crente, irmãos, não é o perfeito, não. Na Bíblia, o justo é o homem temente a Deus, é a mulher temente a Deus. Por isso, ele é espiritualmente saudável e frutífero. Essa é a descrição do Salmo 1 sobre o justo. Ele é verdadeiramente feliz. Bem-aventurado é feliz. Então, ele é verdadeiramente feliz. Ele é uma pessoa contente pelo fato de ser crente, de servir a Deus. Ele tem prazer na casa de Deus, ele tem prazer na causa de Deus, ele tem prazer em investir em tudo que é espiritual, porque o espiritual está relacionado a Deus. E eu quero trazer para vocês aqui duas fontes. É claro que existem outras, mas me parece essas são as principais. Duas fontes de vitalidade espiritual na igreja. Estou pensando na igreja de Jesus. Antes de tudo, está na sua relação afetiva com Deus. Vamos dizer, essa é a primeira fonte que eu quero apresentar a vocês. O centro da nossa espiritualidade, da minha espiritualidade, da sua espiritualidade, o centro da espiritualidade desta comunidade, Igreja de Cristo, está na sua relação afetiva com Deus. A relação afetiva é a relação de amor. A afetividade, ela está relacionada com o coração na Bíblia. Tanto é que no primeiro mandamento, Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o coração.
de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Mas ele coloca o coração, ele começa com o coração. O coração na Bíblia está relacionado com tudo que é interior, os meus sentimentos. Tudo de interior. A minha paixão por Deus. Toda a parte que vem de dentro, que glorifica a Deus. Isso é o coração. E aqui nós temos um grande problema. Eu tenho, você tem, nós temos um grande problema aqui, nessa questão do coração. É que nós vivemos numa sociedade onde aprendemos desde cedo a gente aprende a guardar a nossa autoimagem. Por isso a gente diz assim, cuidado para não se queimar. Cuidado para não queimar a sua imagem. A gente não diz? A gente aprende também a guardar o nosso status social. Por isso a gente diz, cuidado com as amizades. Há pessoas que não servem para ser amigas nossas, para companheiras nossas, para andar conosco. Por causa da nossa imagem, elas poderão prejudicar a nossa imagem social. Nós aprendemos a guardar tudo que a gente conquista. Por isso a gente diz assim, cuidado para não perder o que ganhou. O que você ganhou com sacrifício. Então a gente aprende desde cedo a fazer isso, a guardar a autoimagem, a guardar o estado social, a guardar as conquistas pessoais que a gente faz, mas nós não aprendemos a guardar o nosso coração. Nós não fomos ensinados a guardar o nosso coração. E o coração merece ser guardado. Tanto é que em Provérbios nós lemos que o coração deve ser guardado. Guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4 e 23. Eu vou ler a passagem para vocês. Aqui diz assim, minha versão. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente não aprendeu a guardar o coração. Por isso a gente faz coisas que não convém fazer, e aí depois se arrepende, às vezes, porque foi levado pelos sentimentos, mas os sentimentos não foram guardados, não foram disciplinados. Nós não vigiamos. Então, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas o coração parece um paradoxo, mas dele não procede somente as fontes da vida. Não. Jesus disse que do coração procede também a maledicência, procede também a prostituição, procede também a mentira, procede também o furto, procede também o roubo, procede as maldades, todas procedem do coração. Mateus 15 e 19. Então a gente tem que cuidar do coração, tem que cuidar dos sentimentos, tem que cuidar da mente. Mente não é cérebro, mente está ligada ao coração na Bíblia. Irmãos, Deus é o autor da vida. Foi Ele quem nos criou e soprou em nós o fôlego de vida. E Ele continua soprando vida em nós. Por isso, a vitalidade espiritual nossa vai depender, em primeiro lugar, da nossa relação afetiva com Deus, o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai. Nossa vida espiritual começa nessa relação afetiva com Deus. A natureza de Deus, irmãos, ela é essencialmente relacional, pois ele se manifesta na trindade de 3 pessoas. E Jesus, quando
ora, lá em João 15, 11, João 17, 11, aliás, quando ele ora pelos seus discípulos, ele pede a Deus que os guardem do mundo e pede pela unidade deles. Ele diz assim: Pai, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um como tu e eu somos um, assim como nós. Então, o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus estritamente relacional. Ele se manifesta na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. E foi nesta relação de comunhão perfeita da Trindade que eu fui criado, que você foi criado, que todos nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. Assim, fomos criados para amar a Deus. E isto lhe interessa. Assim como eu estou dizendo, Deus está interessado de ser amado por nós. Lembre-se que quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não perguntou: Pedro, tu estás disposto mesmo a dar a vida por mim? Pedro, como é a tua história de fé cristã, de experiências? Ele disse: Pedro, tu me amas? Três vezes: Pedro, tu me amas? Ele foi bem enfático: Pedro, tu me amas mesmo? Pedro, tu me amas mais que estes outros que estão aqui? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Quem ama faz algo para Deus. Quem ama faz algo para Deus. Quem ama não se nega a servir a Deus. Então apacente as minhas ovelhas. Dê testemunho de que você me ama. Com atos, com ações. Tu me amas? Então apacento meus cordeirinhos. Irmãos, infelizmente, o pecado causou uma ruptura entre nós e Deus. Nós somos criados para essa comunhão perfeita com Jesus. Nós somos criados para essa comunhão perfeita com o Deus Pai. Nós somos criados para essa comunhão perfeita com o Deus Espírito Santo, finalmente com o Deus Trino. Mas, infelizmente, o pecado causou ruptura do nosso caráter relacional com Deus. O profeta Isaías disse que Deus não tem suas mãos encolhidas para nós, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Ele, entre nós e Deus. Isaías 59, 2. Então, o pecado rompeu essa comunhão perfeita entre nós e Deus. E a partir daí, Deus vem fazendo todo esforço de Deus é o de promover a reconciliação nossa com Ele. Por isso ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o pecado, disse o apóstolo Paulo. Então, Cristo veio para fazer as pazes entre mim e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Jesus veio quebrar a barreira de separação, veio fazer as pazes entre nós e Deus, entre nós e o nosso próximo. A relação com Deus se dá pelo conhecimento de sua palavra. A relação com Deus se dá pela fé
A relação com Deus se dá pela oração. Portanto, por uma vida de comunhão com Ele. Mas um segundo elemento que contribui para a nossa vitalidade espiritual é a relação afetiva com a membresia. Nós somos uma comunidade, então é a nossa relação mútua nessa comunidade que chamamos de igreja. Jesus também chamou de igreja. Igreja é assembleia. Então, a entrada do pecado no mundo não causou separação somente entre nós e Deus, mas também entre nós e o nosso semelhante, o nosso próximo, dando lugar ao egoísmo, dando lugar à soberba, dando lugar à acusação mútua, às reclamações mútuas, os reclames mútuos. Mas nossa relação com Deus tem implicações com a nossa relação afetiva com o nosso irmão na fé. Há pouco tempo, o Cristiano citou 1 João 4, 20 e 21, onde a gente lê assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Então, é uma falácia quando a gente odeia o nosso irmão e não perdoa e nem pede perdão. Isso é falácia. Então, o texto continua dizendo, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Uma igreja onde os crentes são unidos, uma igreja onde os crentes se amam, uma igreja onde os crentes se abraçam, uma igreja onde os crentes se perdoam quando se atritam, ela tem tudo para crescer, ela tem tudo para ser feliz, ela tem tudo para ser sal da terra e luz do mundo, porque ela tem princípios alojados na alma, princípio de Deus. Por outro lado, na relação afetiva, nós nos ajudamos espiritualmente, enquanto oramos uns pelos outros, enquanto nos exortamos mutuamente, enquanto nos encorajamos, enquanto cobramos um ao outro naquilo que precisa se cobrar, enquanto nos advertimos, enquanto chamamos a atenção um do outro naquilo que precisamos fazer, com toda honestidade, com todo respeito, com toda sinceridade. Por isso é que a relação afetiva entre nós é um elemento importantíssimo para a nossa vitalidade espiritual. Isaías diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro ou ao seu próximo disse, ser forte. Como igreja, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que enquanto ele estava preso, a igreja estava reunida orando por Pedro. E quando a igreja menos espera, Pedro chegou lá, batendo a porta. Estão lembrados? Paulo, quando chegou em Antioquia, veja o que ele fez aqui,
com o que ele fez aqui em Gálatas, o que ele fez aqui com Pedro. Veja o que Paulo fez com Pedro. Eu vou ler a passagem. Gálatas capítulo 2, de 11 a 14. Quando, porém, Cefas, Pedro, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viver como judeu. Paulo chamou a atenção de Pedro publicamente. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês entenderam a incoerência de Pedro? Pedro vivia com os gentios numa boa, mas quando os judeus chegaram, quando ele vê Tiago ali e outros, o que é que ele faz? Ele se separa dos gentios, e aí vai viver, faz a panelinha dele lá só com os judeus. Aí Paulo não aguentou aquilo e quase dava um tapa assim no queixo dele. Ele disse: eu repreendi na presença de todos. Então, é assim que tem que ser a relação do crente, é assim que tem que ser a nossa relação na igreja. Nós precisamos ter coragem de conversar uns com os outros naquilo que a gente precisa conversar. Às vezes, a gente está dormindo e precisa acordar. Por isso, é que escrevendo a Efésios, aos Éfesos, Paulo diz assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou iluminará. Então, veja só, essa relação sincera, essa relação de ajuda mútua enquanto oramos uns pelos outros, enquanto nos preocupamos com os outros, enquanto nos ajudamos mutuamente, enquanto nos repreendemos quando precisamos nos repreender mutuamente, essa relação, ela é fundamental na vida da igreja, na vitalidade da igreja. A sua vitalidade espiritual. Queridos, como igreja, nós precisamos compreender a Trindade na sua relação de unidade que nutre entre si mesma. A natureza da igreja como comunidade e do crente como pessoa é definida no batismo, pois nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou dizendo que a nossa unidade, ela tem que parecer com a unidade da Trindade. Ela não tem que ser tão perfeita, porque nós não temos como descrever a unidade da Trindade. A teologia chama de triunidade, e nada mais. Mas Jesus se utilizou da relação dele com o Filho, como Filho, com o Espírito e com o Pai, para pregar a unidade para a igreja. Em João 17, 21, novamente ele, na sua oração, ele pede a Deus pelos discípulos para que sejam eles um, como nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que é isso? O que é isso que Jesus está dizendo?
O que ele está fazendo com a gente aqui? O que você percebe? Jesus coloca a sua relação com o Pai como referencial da unidade proposta. Ele propõe a Trindade como modelo de relação e unidade que deve existir entre os seus discípulos. Então vejam o que ele espera de nós. Qual é o modelo de Jesus? Qual é o modelo de Jesus para a unidade no seio da igreja dele? A que ele escolheu como modelo? A que ele escolheu como referencial para a nossa unidade? A Trindade. A Trindade. A relação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. Se formos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, temos de participar desta comunhão trinitária em nossa relação com nossos irmãos em Cristo. Seu compromisso de unidade com Deus, o Deus Trino, e nosso compromisso de igual modo com os irmãos. A igreja se torna meramente uma instituição humana sem poder, sem eficácia e sem vida. Agora eu quero mostrar a vocês dois resultados inevitáveis da vitalidade espiritual da Igreja de Cristo. Essa igreja que vive uma comunhão notória com o seu Deus. Essa igreja que vive uma comunhão notória com os seus irmãos. Essa igreja cujo modelo de unidade é a Trindade. Quais são os resultados desse convívio? Quais são os resultados do trabalho dessa comunidade? Quero destacar também dois. Primeiro, a busca do reino de Deus e de sua justiça. Este é o primeiro resultado que eu quero destacar aqui da vitalidade espiritual da Igreja de Cristo. Ora, se a minha vitalidade espiritual depende, antes de tudo, da minha relação afetiva com Deus, inevitavelmente terei interesse pelos valores dele, pelos valores do seu reino. Inevitavelmente, eu terei interesse por esse Deus a quem eu busco em primeiro lugar. Eu terei interesse pelo reino dele. Eu terei interesse pela causa dele. Eu terei interesse por tudo que pertence a ele. Isso é mais do que lógico. E isto Jesus ensinou aos seus discípulos antes da sua morte. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não somente ensinou os discípulos antes da sua morte, mas nos 40 dias que se seguiram à ressurreição, Jesus continuou falando a respeito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Jesus comparou o reino de Deus, a um tesouro tão valioso que merece desfazer tudo que temos para obtê-lo. Ele diz que o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. E ele se encantou com a riqueza do tesouro. O tesouro era tal que ele vendeu tudo quanto tinha pela aquisição daquele tesouro. E Jesus está querendo nos ensinar o valor do reino de Deus, ou os valores espirituais
E Ele está querendo nos ensinar a darmos prioridade a esses valores, a levarmos a sério esses valores, a percebermos a importância desses valores para Deus em nossas vidas. Ele disse que os outros tesouros, a traça corrói, a ferrugem também corrói. O ladrão mina e rouba. Este não, este é eterno. Este é um tesouro eterno. Mateus 6, 19 a 21. Ele diz: ajuntem tesouro no céu. Ajuntem tesouro no céu, porque lá a traça não corrói. Lá a ferrugem também não corrói. Lá o ladrão também não mina e nem roubam. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o coração da Igreja de Deus hoje? Sabe, eu tenho percebido já há algum tempo certo esvaziamento nos cultos nossos. Aonde é que o nosso povo está? Isso não me encabula, isso não me adoece, não é assim não. Isso me leva a questionar esse povo que eu sou pastor. Você que está lá na casa, estiver me ouvindo, e não veio por comodismo, não veio por negligência, o que está acontecendo com você? Covid não é mais, nunca foi, aliás, motivos para se abandonar o culto. Nunca foi. E é por isso que eu venho pregando esses sermões, tentando ajudar. Eu quero só ajudar. Eu quero só ajudar. Agora, se você não se levanta, esse problema é seu. É você que vai ficar caído. Não sou eu. É seu. Não é meu. Eu cumpro meu dever de pastor. Então, Jesus compara o reino dele com um tesouro onde se deve colocar o coração, em primeiro lugar. A gente precisa parar com discursos. A gente precisa falar aquilo que crê, pregar aquilo que vive. O reino de Deus significa o seu governo em nossas vidas. Reino é governo. E aí, quando Jesus ensina a oração, que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Ele ensina: venha o teu reino. Ele está querendo levar você a entender que Deus respeita a tua liberdade. Se tu não queres andar com Deus, você não vai andar. Mas se tu queres viver sob o governo de Deus, você viverá. Você buscará, venha o teu reino, você buscará esse reino. Então, o reino de Deus significa o seu governo em nossas vidas. Priorizar o reino de Deus significa priorizar a obediência, significa priorizar a sua autoridade, a autoridade de Deus sobre nós. Assim teremos vitalidade, porque Deus, o nosso Deus, a quem nós pregamos, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, Ele é vivo e é o autor da vida.
Então, esse é o primeiro resultado de uma igreja vitalizada pela comunhão dela com Deus e pela comunhão com seus irmãos, é que ela busca o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é lógico. Isso é lógico. Se eu tenho uma relação afetiva com meu Deus, jamais vou negá-lo, jamais vou priorizar outras coisas. Ele será sempre a minha prioridade. O que é dele será sempre a minha prioridade. O segundo resultado é a proclamação audaciosa do Evangelho ao mundo. Audácia é ousadia, é intrepidez, é coragem, é atrevimento. A vitalidade espiritual nos torna audaciosos para falar de Jesus. Por quê? Primeiro, porque Ele nos mandou falar. E Ele disse que Ele estaria conosco para sempre. Então, nós temos essa consciência de que não estamos sozinhos, nós estamos com o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, todos estão conosco. E Ele nos mandou ser testemunha dEle. E depois Ele diz assim, recebereis poder. Ele falou isso para os discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então Ele nos dá poder para sermos audaciosos, para sermos atrevidos. Ele nos dá poder. Quando falta esse poder, é porque está faltando relação nossa, a relação afetiva com Deus Trino. Proclamar significa anunciar publicamente a palavra em voz alta. Quando eu estudei evangelismo, eu aprendi naquela época, há muitos anos, ali em Feira de Santana ainda, com o pastor Schultz, o diretor, o reitor do seminário, era nosso professor ali de evangelismo, um americano muito crente, muito dedicado, muito simples, muito amante da causa de Deus. E ele dizia, a ideia de proclamar é a ideia de um arauto que sai gritando pelas ruas, anunciando, proclamando pelas ruas a mensagem que ele cabe proclamar. É a ideia de um arauto falando alto. A vitalidade espiritual nos leva às ruas. A vitalidade espiritual nos leva às ruas, em obediência à grande comissão. Eu tenho estado preocupado ultimamente com a nossa lentidão. Nós não temos uma frente missionária, nós não apoiamos nenhuma frente missionária. Aliás, eu tenho até já colegas que me pediram apoio, eu vou trazer para vocês a sugestão. Nós não abrimos trabalho em lugar nenhum, nós não saímos nem um dia nas ruas, nem para panfletar que a gente acha que isso passou. Nós estamos acomodados só com as ofertas de missões que são mínimas, porque é um grupinho desse tamanho que manda, que contribui. A gente precisa parar, irmãos, para ver isso. Isso é indolência espiritual. A grande comissão é para que a gente saia. Jesus disse assim, como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós.
Ele está dizendo, como o Pai me enviou. Ele está dizendo, eu vim e me entreguei a isso. Eu fui enviado para uma missão onde eu precisei dar a minha própria vida, em busca do pecador perdido. E é assim que eu também vos envio a vós. João 20, versículo 20 e 21. Jesus contou uma parábola, chamada parábola da grande ceia, onde certo senhor fez uma festa e convidou a várias pessoas. E no dia da festa, já com o banquete pronto, aí ele manda chamar os convidados. E nenhum dos convidados se propôs a vir. Cada um inventou algo para não ir mais. Recebeu os convites, mas não foram. Eles receberam os convites, mas não foram no dia da festa. Um inventou que tinha comprado um campo e ia cuidar desse campo. O outro inventou que tinha comprado uma junta de bois e ia cuidar desses bois. O outro inventou que tinha se casado e ia sair de lua de mel. Lucas 14, 16 a 23. E aí, aquele senhor chateado disse ao seu servo, saia pelas ruas, vá pelos becos, vá pelas ruas das cidades, vá pelos caminhos e traga gente, traga cego, traga pobre, traga aleijado, traga todo mundo, para que a minha casa se encha. Jesus contou essa parábola para mostrar que é assim o trabalho de evangelização. A gente tem que sair pelas ruas. A gente tem que sair pelos becos das ruas. A gente tem que sair pelos caminhos. A gente tem que sair pelos povoados. A gente tem que sair pelas vilas, pelas cidades grandes, pelas cidades pequenas. A gente tem que sair por todos os meios, trazendo gente indistintamente. Ele quer dizer o seguinte, a gente tem que ir atrás das pessoas. Ele comparou também o reino de Deus com a pesca. Esse é o nosso grande compromisso, irmãos. Sair depressa pelas ruas, pelos becos, pela cidade, a fim de trazer gente para encher a casa. Foi o que Jesus pregou. Vitalidade é aquela capacidade que você tem de viver. É aquela capacidade que a gente tem para se desenvolver na vida. Vitalidade é vigor mesmo. E na vida espiritual não é diferente. Não é diferente. É do mesmo jeito que o salmista descreveu. É como aquela planta, aquela árvore que foi plantada à beira das águas. Ela cresce como uma árvore viçosa e ela produz fruto. Essa analogia, ela é muito viva e pertinente para nós. A vitalidade da igreja que vai depender de sua relação ou do seu relacionamento afetivo na vida com Deus. Vai depender do seu relacionamento afetivo com o seu irmão. E, como resultado, a igreja vai buscar primeiro o reino de Deus e a igreja vai evangelizar com audácia, em obediência ao de Jesus. Para concluir, eu quero fazer uma pergunta a você. Se você tivesse que avaliar a sua espiritualidade hoje, que nota você daria? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você tivesse de avaliar a sua espiritualidade, o nível da sua espiritualidade hoje, agora, que nota você daria?
Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Então, o culto é um momento de reflexão, né? Que Deus, Ele nos chama a atenção, e hoje em relação ao nosso comportamento, né? Em relação a como a gente está buscando, né? Esse relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, nossos conceitos, né? Em relação a todos esses pontos sobre evangelismo, e que isso realmente nos traz vida, né? E essa música, ela em algum momento ela é uma oração, né? Ela vai dizer: quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Se de repente você se deu a nota baixa agora, né? Acho que esses momentos são momentos para a gente realmente se determinar a virar uma página, né? E a sermos pessoas melhores, né? Deus, Ele nos dá sempre essa oportunidade, a gente não pode deixar passar. Então esse é um momento para a gente refletir, né? E cantar, né? Que nós queremos realmente que o Senhor, Ele controle, né? Que Ele controle não é a palavra certa, né? Mas que Ele nos encha, né? Da sua vontade, né? Nos encha da alegria, né? E de vida. Vamos cantar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quer beber do rio? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus Pai, nós te louvamos, porque Tu és a fonte de água viva. Louvamos que o Senhor nos deu esse conhecimento. E agora pedimos a Tua graça abundante sobre nós, no sentido de que possamos beber desta fonte através da nossa fé, da nossa comunhão com o Senhor. E assim possamos levar luz para fora, testemunhar do Senhor como os teus servos. Dá-nos saúde física, dá-nos saúde espiritual. Dá-nos fé suficiente para os embates também da vida, que são inerentes a todos nós. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesse momento refletindo sobre a Tua palavra. E ajuda-nos a compreendê-la cada vez mais e colocá-la em prática, de maneira que vivamos para a glória do Senhor. Como nos diz a Tua palavra, fomos criados para o louvor da Tua glória. Dá-nos uma noite sob Teus cuidados. Oramos-te, pois, em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o culto está encerrado. Tenham uma boa semana. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte.